Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley Ferreira, sou especialista em Direito e Processo Penal. No vídeo passado estávamos vendo sobre os princípios do direito penal. Vimos o primeiro princípio, o princípio da intervenção mínima. Vamos ver agora o segundo princípio, o princípio da lesividade. Os princípios da intervenção mínima e o princípio da lesividade são como duas faces de uma mesma moeda. Enquanto de um lado o princípio da intervenção mínima diz que o direito penal ele somente deve intervir quando aqueles bens mais importantes da sociedade estão sendo atacados. De outro lado, o princípio da lesividade nos esclarecerá, limitando ainda mais o poder do legislador, dizendo quais são as condutas que poderão ser incriminadas pela lei penal. Na verdade, esse princípio da lesividade nos orientará no sentido de saber quais são as condutas que não poderão sofrer os rigores da lei penal. O princípio da lesividade possui quatro funções. A primeira função é proibir a incriminação de uma atitude interna. A segunda função é proibir a incriminação de condutas que não exceda o próprio âmbito do autor. A terceira função é proibir a incriminação de simples estados ou de condições existentes. A quarta função é proibir a incriminação de condutas desviadas. Então vamos ver cada uma dessas funções do princípio da lesividade. Então, a primeira função do princípio da lesividade, que é a proibição de incriminar uma atitude interna. O que é isso? É que ninguém pode ser punido por aquilo que está pensando. Por exemplo, uma pessoa que imagina que irá matar a outra, está pensando que irá matar a outra. Uma pessoa que imagina, ela arquiteta na cabeça que irá roubar um banco. Mas se essa pessoa ela não exterioriza a sua conduta, o direito penal não pode puni-la por isso. Então essa é a primeira função do princípio da lesividade. A segunda função é que o direito penal ele não pode punir condutas que não excedem o âmbito do próprio autor, pois essas condutas elas não atingem ou agridem ou lesionam bem jurídico de terceiro. Então, temos como, por exemplo, a autolesão, a tentativa de suicídio e pessoas que, por exemplo, se açoitam. Então, imagina só, né? A pessoa que tenta se suicidar e não consegue. O direito penal deve puni-la por isso? Não. Então, essa é a segunda função do princípio da lesividade. A terceira função do princípio da lesividade é proibir a incriminação de simples estados ou condições existenciais, ou seja, é impedir que o agente ele seja punido pelo que ele é. Então, essa função do princípio da lesividade, na minha opinião, é a função mais importante, porque ela impede que seja erigido um direito penal do autor. O verdadeiro direito penal deve ser um direito penal dos fatos. O que é um direito penal do autor? Temos como, por exemplo, o direito nazista. O direito nazista, ele não punia a pessoa pelo que ela fazia, ele punia a pessoa pelo que ela era, pela cor da pele, pela sua raça, por suas ideologias, mas o verdadeiro direito penal deve punir pelos fatos, pelo que a pessoa fez. Então, essa é a terceira função do princípio da lesividade. A quarta e última função é proibir a incriminação de condutas desviadas. O que é isso? O que é uma conduta desviada? Então, são aquelas condutas que a sociedade trata com um certo preconceito, com um certo desprezo. Então, muito embora a sociedade ela reprove essas condutas desviadas, essas condutas elas não atingem bens de terceiro. Então temos como, por exemplo,
pessoas que às vezes não tomam banho, às vezes que fazem tatuagem, né? Enfim, são condutas que não atingem bens de terceiro. Então, o direito penal não pode puni-las por tais condutas. Então, esse foi o princípio da lesividade.